Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 23 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, intitulado Precioso Aviso. Então, nós já sabemos que o nosso querido André foi recolhido, está dentro do hospital. A semana passada, nós conhecemos de perto o nosso irmão Lísias, que está cuidando dele de forma direta, tá? Então, Lísias é aquele enfermeiro visitador, é aquele que vai visitando. E ele nos falou a semana passada, na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições, lembra? Vamos orar. Querido amigo Jesus, nossos amigos espirituais, o nosso sentimento, primeiro, na oração, é o de gratidão, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, neste ambiente que nos acolhe, para nos proporcionar o estudo e a gravação da obra Nosso Lar. Nós te rogamos, divino amigo, através da oração, a assistência espiritual, a inspiração dos nossos amigos espirituais, para que possamos verdadeiramente compreender e mergulhar nas lições grandiosas da obra Nosso Lar. Nós te pedimos a permissão, Senhor, e o amparo para iniciarmos mais um trabalho. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, precioso aviso. Ele ainda no hospital, tá bom? No dia imediato, após a oração do crepúsculo, porque lembra que todos os dias, às 18 horas, toda a colônia para fazer a oração. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Quem é o visitador? Lísias. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou, abraçando-me: Como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas no mundo. Às vezes, olha, presta atenção aqui, ó. Então ele diz, como vai? Melhorzinho. Aí normalmente já faz aquela... Aí começa o quê? A reclamação. Lembra disso? A gente está tão sensível quando alguém pergunta, né? E aí, como é que você está? Ah, não sei não. Tá tudo errado. Né? Acabou. Então basta alguém, coitado. E ele ainda perguntou de um jeito. Porque os espíritos nobres, eles sabem o que vai no nosso mundo íntimo. Não precisa. A pergunta melhorzinho já foi assim, eu vou estimular o André a pôr para fora o que ele tem. Então, esbocei, diz André, esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra. Está ali dodói, alguém chega e faz um carinho, a gente faz, tão difícil. Amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Por exemplo, se a gente não estiver atento na infância, os pais da gente nos tratam de forma normal. Aí a gente adoece, pega uma dorzinha de barriga, uma febrezinha, aí o papai e a mamãe enchem de carinho, enchem de dengo. Lá em casa a gente tomava logo guaranabaré. Mamãe dizia, vou comprar um guaranabaré para minha filhinha que ela tá dodói. Qual era a lição que ficava na mente, se a mente não for um pouquinho madura? Mas qual era a lição? Quando eu adoeço, eu sou mais amada, eu sou mais cuidada. Então por isso que tem pessoas que acabam idolatrando a doença, e vivem doentes para poder ser amados. Só que a pessoa faz isso a nível inconsciente.
Tanto é que ela valoriza bastante a doença, que é para ela se sentir lembrada, se sentir amada e se sentir querida. Olha que interessante. Isso é inconsciente, mas é assim que a coisa faz. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores, Lísias e Clarencio, se sentavam comodamente a meu lado. Eu já estava acostumado com isso aqui. Ele disse, olha, segura que a novela vai ser grande. E aí vem o André Luiz. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Então, em nenhum momento, Clarencio, apesar de estar acostumado a lidar com esse tipo de situação, em nenhum momento ele fez um rosto de estar enfadado com aquilo, sabe, impaciente. Não, toda a atenção possível. Então, olha só, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Então, olha a importância da recepção de quem está conversando, exatamente de quem vai ouvir. Então, se a pessoa esboça uma vontade de falar, deixa falar. É necessário, para eu poder refutar, é necessário eu ter ouvido. É necessário a pessoa esvaziar. Obviamente, principalmente para quem trabalha em reuniões mediúnicas, a gente vai fazer diálogo com os espíritos, chega um momento, e até mesmo os encarnados, que a pessoa fala. Quando você vê que ela começa a se repetir, aí é hora de você intervir. Porque aí uma pessoa não está falando, só está repetindo. Então a pessoa está tão dodói, psiquicamente falando, que chega uma hora que ela repete, não, essa é a hora de intervir, agora eu já tenho subsídios para falar. Mas como é que eu posso falar se eu não tenho subsídios nenhum em relação às dores da pessoa? Então, o nosso Clarencio sabe, mas é necessário André Luiz pôr para fora, deixa ele esvaziar. Isso também faz parte do tratamento. Então, ele, encorajado com essa atitude, a atitude de Clarencio, que não esboçou em nenhum minuto qualquer tipo de cansaço ou coisa parecida, continuou André. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. A manada, a tormenta exterior com os socorros recebidos, volta agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir? Segundo meu velho ideal? E as filhinhas, minha desventurada Zélia, muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu falhasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo, ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida?
sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Então o que ele fez aí? Lamentações. Muitas lamentações. Que como eu sofro, que pobre coitado. Gente, esse é o pior caminho que podemos escolher. Porque as reclamações, elas não acrescentam em nada, elas só me diminuem. Porque aqui o nosso querido André se colocou na condição de pobre coitado. Ele diz, além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Não tenho nem como expressar para vocês. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos. Volto agora às tempestades íntimas. Ou seja, antes o problema dele era estar naquele sofrimento nas zonas inferiores. Agora é o mundo íntimo dele, diz ele. Que teria sido feito da minha esposa, de meus filhos? Que esse é um ponto que nós temos que ponderar, gente. Quando nós desencarnarmos, acho que a primeira coisa que a gente já deveria processar aqui na Terra é que nós não somos donos de nada e nem de ninguém. Que ninguém é meu proprietário, nem meus filhos. Essa agonia da gente desencarnar e ficar no mundo espiritual, ai, meu marido, arruma outra mais rápido. Você estava descendo o túmulo, ele já estava de olho quem seria a próxima. E meus filhos são filhos de Deus, não são teus. Você acha que Deus vai desamparar? Outra coisa é a gente se achar Deus, achar se a gente não estiver lá, a coisa não vai andar. Vai andar sim, melhor ou pior, mas vai andar. Então desencarnou, segura na mão de Deus e vai. Como diz lá a música dos nossos irmãos católicos. Não tem. Eu até brinco, que depois da obra Memórias de um Suicida, você está ali com Lises ao lado, o enfermeiro, e você diz assim, quando é que eu vou poder visitar os meus que ficaram, né? Os meus, olha o termo, né? Mas a família. E se o nosso guia espiritual falar bem assim, é melhor não, você diz, estou dentro e não abre, não vou nem teimar com o senhor. Se o senhor está dizendo que não, eu imagino. Então, é isso. Mas aqui o nosso André não, ele está se achando extremamente... Lembra que o orgulho e a vaidade era do homem, dele, André? Então, ele está achando que nada está andando. Como é que vai estar minha família? Porque eu não estou lá. Que terá sido feito da minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo meu velho ideal? Será que ele era um pai prepotente? Ele já tinha direcionado o que o filho iria fazer. E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, coitada. Então, gente, nada de apego. Eu não sou dono de nada. O fofo vai arrumar outra fofa rapidinho. Ainda vai colocar lá dentro da tua casa, que daqui a pouco vai mudar alguns móveis. Ainda vai mandar tirar todas as fotos. Não quero essas fotos aqui. Apaga tudo. E da mesma forma, as mulheres, quando morrerem, não se preocupe. Quando os homens morrerem, as mulheres também vão dar o jeitinho dela. Não vai se iludir igual a André Luiz, achar que ela vai, a não ser que ela já tenha 80 anos. E ainda assim corre o risco. Mas se ficou jovem, vai recomeçar a vida. Não tenhamos dúvida disso. Então, somos companheiros, parceiros de viagem, mas não proprietários um do outro. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo.
Onde estará minha pobre companheira, chorando junto às cinzas do meu corpo, ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Será que ela já desencarnou, né? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. E aí começou. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Pobre de mim, coitado. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será, então, a vida? Clarencio lá, olhando para ele calmamente. Não haverá recurso à semeadura da paz? Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Aí começou a chorar. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou Clarencio. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos este equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante, só edificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor. Enquanto nós vivemos onerados de dívidas, se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse momento, secara-me o pranto. Imagina, as lágrimas voltou tudinho. Vamos lá ver, porque são lições. Qualquer um de nós, no lugar de André Luiz, iríamos descambiar, né, para essa mesma atitude. Vamos lá ver a fala do nosso Clarencio. A primeira pergunta é: deseja você de fato a cura espiritual? Então ele já está querendo dizer assim, André, reclamar é patologia, lamentar é patologia, é espírito adoecido. E olha, nós temos que arrumar isso, isso e isso. Ah, mas tem que arrumar? Mas não, isso é muito difícil, vai demorar muito. Não, para quê? A pessoa só coloca dificuldade. É espírito adoecido. Ou tudo reclama, tudo lamenta.
E é até difícil de conviver. Mas aqui nós vamos avaliar se nós como seres humanos, se não estamos tendo essa atitude. E se estamos, você que está me ouvindo em casa, ou no trabalho, seja onde for que você está nesse momento ouvindo, façamos nós uma autorreflexão. Para mudarmos. Então, lamentar é patológico. Isso não quer dizer que a gente um dia chame um amigo, uma amiga, eu preciso desabafar. Tem hora que a gente precisa. Não é reclamar, mas é dizer o que está a passar. A gente precisa falar às vezes, mas acabou. Mas normalmente a lamentação, ela passa a ser algo corriqueiro. De tudo a pessoa lamenta. Então vamos ver aqui. Então ele diz, a pergunta, deseja você de fato a cura espiritual? E ele só afirmou, balançou a cabeça. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Primeiro ponto. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Primeiro ponto. Nem comente a própria dor. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil, porque a pessoa acaba se tornando um vício. De tudo reclama, de tudo lamenta. E se torna, gente, e é insuportável. Você se aproxima, uma vez eu conversando com uma jovem, ela disse, tia, eu deixei de ir para um trabalho na casa espírita, um trabalho tal. A pessoa só queria uma desculpa. Mas é pertinente. Eu disse, mas o que houve? Tia, tem uma trabalhadora lá, que ela se encosta ao meu lado, é só lamentações, não aguento mais aquela mulher. A mulher tem tanta doença, ela reclama tanto, que eu não aguento mais, tia. E ela só vem para o meu lado, eu não gosto disso. Eu saio mal. E não era só com ela. Mas olha o que nível chega. Você está dentro da casa espírita, ali no trabalho, e você a bem lamentar sua dor disso, dor daquilo, dor disso, dor daquilo. Tenho isso, tenho aquilo, como eu sofro. Então, a pessoa não se apercebe. E como diz, passa a ser um tratamento difícil. Bem difícil. Laborioso de ser tratado. Porque a pessoa se viciou. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. É indispensável. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração, o sentimento, ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Enxergar padecimentos onde há luta edificante. Só identificar indesejável cegueira d'alma. Indesejável. Você utiliza o verbo, olha, eu estou com uma dor. Está uma dor aqui, eu senti essa semana, passei por um problema. Mas se eu passo a semana inteira comentando aquela dor, o que eu estou fazendo? Eu estou dilatando ela está se estendendo, porque eu comento hoje, comento amanhã, e cada vez que eu comento, eu volto a viver. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem, olha a palavra, a lembranças mesquinhas. Então, se o André Luiz já desencarnou, não tem mais como atuar, não tem mais como ser esposo, não tem mais como ser pai, não daquele grupo, não naquela condição, vai adiantar alguma coisa ele está lamentando? Não, não vai, em absoluto. No círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Então, ele vai ficar sofrendo, vai ficar sofrendo, vai ficar sofrendo. Eu costumo dizer, sabe, gente, eu tenho aprendido que a gente tem que ser prática. Caiu, o que tem que fazer para consertar? Sabe, o que eu tenho que fazer? Então, é uma história assim, bem prática. Mas uma vez já contei isso, volto a repetir, eu estava em um voo para Joinville,
e peguei São Paulo, Joinville. Eu tinha saído de Manaus, São Paulo, Joinville. E tinha uma menina encapetadinha, que essa menina chorava. E a gente vai sentindo que a vibração, o povo olhava assim para a mãe, já queria estrangular, porque era 6 horas da manhã, todo mundo cansado. E aí, quando nós fomos trocar de aeronave, já para ir para Joinville, aí entra no ônibusinho, né, para levar para outra aeronave, e a menina bom chorar. E aí eu tive a liberdade de me aproximar da mãe e disse assim, o que houve? Ela está chorando porque a boneca dela molhou. Ela está chorando desde São Paulo porque a boneca molhou. Mas o nome dela é Maria Clara. Posso falar com ela? Pode. E a menina chorando, aquela garganta seca já, sabe? E eu disse assim, oi Maria Clara, tudo bem? Percebo que você está com um problema. A sua mãe me contou que sua boneca... E ela chorando, olhando para mim, chorando. A coisinha não parou de chorar. A sua mãe me contou que você está com uma dificuldade, que a sua bonequinha está molhada. Minha filha, a gente tem que ser prática. Maria Clara, tem que ser prática. Se a tua boneca molhou, e se tu continuar chorando, só vai molhar mais ainda a boneca. Então, a gente tem que ter solução. Você é mulher. Eu falando assim mesmo para a menina, todo mundo me olhando, achando a pessoa mais doida do mundo, né? Você tem que ser prática, você tem que resolver. Então, qual é a forma que você tem de resolver a sua boneca molhada? Assopra. Começa a soprar. Quando você chegar em Joinville, a sua boneca vai estar seca. Aí ela olhou para mim, aí começou a soprar. Opa, se ela soprou, já parou de chorar. Já ocupei a boca da menina com alguma coisa. E aí a mãe dela olhou assim para mim com aquele olhar de gratidão e a menina ficou soprando, subiu no avião soprando a boneca. Lá pelas tantas eu olhei, já era a mãe que estava soprando, porque a boca da menina cansou. Mas resolveu o problema. Mas assim, de uma forma bem interessante, a vida é isso. Aconteceu, o marido foi embora, trocou pela outra, tu vai ficar chorando? Quanto tempo? O que é isso? Então, ou seja, a gente tem que enfrentar, aí você vai ficar reclamando, ele me deixou, aquela filha dessa, filha daquela, e não sei o quê, e bebê, bababá, mas deixa, Deus tarda, mas não fala, ainda joga uma praga, rogando que Deus faça alguma coisa. Gente, acabou. Muda o disco. Quando eu sou da época do disco. Muda. Então, são situações que a gente tem que olhar de frente, ver a situação e resolve. Se não é de um jeito, é do outro. Eu digo que a única pessoa que eu não posso perder nunca é Deus. É o Cristo. E a minha paz. Então, quantas dificuldades nós passamos e a gente passa, às vezes, décadas, presos, reclamando, se lamentando, é patológico. Então, perdeu um trabalho, corre para outro. O fofo foi embora, corre para outro, ou não corre, vai aprender a te estruturar. Porque se o fofo vai embora e você perde totalmente o eixo, você nunca teve. Você vivia no eixo dele, não no seu. É necessário primeiro você adquirir o seu eixo. A sua fortaleza. E aí, quando o outro sair ou a outra, você não perde o equilíbrio. Entendeu? Então, por isso é que ele diz aqui, quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, porque ele está falando de si, lembra? Ele já começa dizendo, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas, porque é aquilo que eu falei, as pessoas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, o caba morreu, a outra morreu, a empresa faliu e o cara ainda está preso ali a lamentar. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Poxa, se Deus atendeu o André Luiz, oferecendo esse hospital, oferecendo um Clarence, um Lises, você acha que o nosso pai não vai proporcionar aqueles que ficaram? Gente,
estar órfão na terra, viver essa experiência de perder pai e mãe muito jovem, isso é uma expiação ou uma provação. Isso faz parte do processo de evolução daqueles que ficaram. Quer ver um pai superprotetor que resolve tudo? Dá tudo para os filhinhos, para as filhinhas? O Papai do Céu vai e tira esse pai. Os filhos torram a grana todinha, porque não sabem administrar nada e vão ficar pobres. Faz parte, é para aprender. Porque o papai não cria personalidades, o papai cria espíritos. E ele educa espíritos, não personalidades transitórias. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal. Porque são parte, mas todos nós somos irmãos. Sob a direção divina, sob a direção dessa família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Olha, eu estou aqui para lhe ajudar, estamos prontos para isso, mas ninguém está pronto para ficar aqui te ouvindo lamentar, não. Porque isso é como ele pôr, eu não tenho tempo, não dispomos de tempo para voltar. É ir para trás. Então, cada vez que eu lamento, é como se eu desse um passo para trás. Ou deixasse de dar um passo para frente. Já que o espírito não regride. Só que nessa situação aqui, cada vez que eu volto a falar do passado, o passado é presente. E o presente eu não estou vivendo, porque eu estou preso no passado. Além disso, continuou ele, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. Então, ele está te dizendo assim, eu estou pegando um trabalho, André, e é áspero o teu. Lembra que Clarencio, ele passou anos visitando o André Luiz, aguardando o momento que André Luiz realmente esgotasse vaidade e orgulho. Entendeu? Esgotasse. Considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Gente, nesse momento, secara-se-me o pranto. Lembra que ele estava... É a Maria Clara. Secou na hora. Seja objetivo. Vai adiantar estar lamentando? Então, gente, já fica a dica para quando a gente desencarnar. Porque nós também vamos desencarnar. E você que está me ouvindo aí em casa também vai, tá? Não pensa que é só o André. Todos nós ou já passamos com certeza, e vamos continuar passando. Mas que a nossa desencarnação, hoje ainda comentando com uma amiga, eu digo, olha, eu fico tão feliz de saber que eu vou desencarnar. Porque imagina a gente passar, ser preso à vida terrena, ao corpo limitado, grosseiro. Isso aqui está aproximado ao animal, é a nossa vida animal. A gente vive a vida animal para desenvolver, esse é o movimento, desenvolver espiritual. Mas aqui nós estamos muito mais próximos dos animais irracionais. Animal, comer, beber, dormir, procriar. E a nossa essência é espiritual. Está no corpo masculino, está no corpo feminino, isso é forma. Animal. É uma condição para a procriação, só isso. Entendeu? Então, que alegria saber que a nossa essência é espiritual e que nós poderemos retornar à nossa pátria espiritual. E que isso aqui é uma escola, é um período, que para uns é escola, para outros é um hospício e para outros é uma prisão.
Muitos estão vivendo aqui na Terra em regime de prisão. Prisão no corpo físico. Pensa você reencarnar e passar 40 anos em cima de uma cama. Pensa você reencarnar em uma condição que você não pode pensar, porque você é doente mental. Pensa uma condição de você passar 70, 80 anos sem enxergar. Ou sem ouvir. E sem falar. Pensa você estar numa condição que você olha para o seu corpo e diz, esse corpo não é meu. Eu não sou homem, eu sou mulher. Ou eu não sou mulher, eu sou homem. Apegado à forma. Porque a forma é uma condição. Não a nossa essência. A nossa essência é espiritual. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou espírito. Então, é isso. É esse tipo de reflexão que nós temos, nós espíritas, que temos esse conhecimento, começarmos verdadeiramente a ter. Que bom que nós vamos desencarnar, ter a liberdade novamente e sair da prisão do corpo limitado. E detalhe, como a gente está num corpo muito mais próximo até mesmo da animalidade, nós sentimos tudo. Tudo. Sentimentos primitivos, muitas vezes, que nós espíritos temos que administrar. Por quê? Porque a matéria ainda exerce sobre nós influência. Então ele diz que nesse momento secara-me o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você, na carne, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família? Aqui, o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a conversão e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidades de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, antes do serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, de verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Que mensagem, olha lá. Tu não trabalhava na terra para ter dinheirinho? Você não trabalhava na terra para ter dinheirinho, para levar para dentro de casa? Aqui não é diferente. Só que você não vai trazer dinheiro, por exemplo. Para a mãe de André ajudar a André, ela precisou de quê? De dinheiro no mundo espiritual? De que ela precisou? O que ela tinha? Qualidade moral. Então, para você interceder por alguém, você tem que ter qualidade moral. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, olha, te desenvolve para te poder ajudar os que ficaram.
Senão não tem como. Então, olha só. Não disputa você, na carne, as vantagens naturais, decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ele trabalhava, ansioso de estender benefício aos entes amados? Você queria poder ter dinheiro para comprar casa, essas coisas? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família? Ok. Aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção é a garantia monetária. Aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Então, na terra ele trabalha, mas o dinheiro não vai com ele, fica. E pode até comprometê-lo, dependendo da forma que ele vai administrar. Mas o que ele está conquistando no mundo espiritual através do trabalho, isso é dele. Isso é o verdadeiro recurso. É aquele tesouro que Jesus fala que os homens não roubam e as traças não corroem. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. E lembra, ele usa o termo aqui, as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós, espíritos, ele, significa possibilidade de enriquecer a alma. Olha, a gente conseguir entender isso. Não é só a dor física, mas a dor moral. Enriquecer a alma, porque, meus amigos, a gente não tem lição quando tudo está muito bem. As nossas lições é quando vem os desafios. Quando vem a enfermidade, as perdas. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço, as almas fracas ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As almas fracas ante o serviço deitam para reclamar. Reclamar para quem? Para os que estão passando. Quando tu está deitado reclamando, o povo está indo. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado. Patrimônio. Você está ganhando um patrimônio sagrado. O que é isso? Oportunidade de evolução. Ninguém evolui tomando água de coco na rede, balançando lá na beira do Rio Negro, comendo um pacu assado, comendo, né, o jaraqui frito, os nossos peixes daqui da região, uma farinha do Arini, um guaranabaré, né, aquele solzinho. Não. É trabalhando. É na luta. Então ele diz: porém recebe o serviço como patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Continua amando. Isso é, né? Acresce notar, todavia, que o pranto de desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Então, ele lamentando, ele estará sendo útil aos seus familiares? Ele trabalhando, estará sendo útil aos seus familiares? Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias, né? Pensamentos, observações, reflexões. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem, para melhor compreender a vontade divina. Coisa, né? Mudou? Mudou? Porque lembra que a primeira pergunta era: como vai, melhorzinho?
A pergunta era até estimulando. Coloque para fora aí tudo que você tem. Agora aqui não, ele já vomitou. Ele está em tratamento. Clarencio provocou esse vômito. Já vomitou. Aí a pergunta agora, então, como passa? Melhor, já não é mais melhorzinho. Melhor. E ele diz, vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Olha quanta lição. E assim, mais uma vez, a obra Nosso Lar nos deu a oportunidade de aprender a não lamentar. Agradecemos profundamente as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ao nosso irmão espírito André Luiz, que nos revelou a própria experiência, o acompanhamento e a direção de Emmanuel como coordenador do trabalho de Francisco Cândido Xavier, e a Jesus, nosso amor incondicional, que preparou e prepara essa terceira revelação para que todos nós pudéssemos e possamos verdadeiramente crescer. Então, muito obrigada, Senhor da vida e Deus nosso Pai.